A Iugoslávia, por exemplo, ela tem muita recorrência com a questão da União Soviética. Você observa aqui os ataques. A Polônia, então, ela é dividida entre a União Soviética e os nazistas, então é um local de muita guerra entre eles, tá bom? A Europa fica muito despedaçada por causa desses conflitos. Pode falar, pode passar, se quiser. Pode observar que eles também dominam a Romênia, tá bom? Olha como é que está esse mapa, pessoal. O mundo já estava socorro, né? Então, pode passar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Acontece os conflitos entre nazistas e franceses, tá bom? E os britânicos tentam ajudar os franceses, porque eles são um mal terrível para a Europa. Pode avançar, por favor. Olha aqui, eles tentam então dominar a Dinamarca, pode passar. E eles tentam também dominar a Noruega, tá bom? Justamente com os navios. Mesmo eles querem ficar neutros, mas os nazistas atacam, fazem ataques com paraquedas, fazem ataques com bombas, pode avançar. Então, a gente tem aqui o território da Bélgica, tá bom? E esse território da Bélgica, como pode ver, que está fazendo a fronteira, há muito tempo eles já estavam resistindo aos avanços alemães. Pode avançar. Só que aí, os nazistas, enquanto estão atacando aqui na Bélgica, eles conseguem fazer a metade da França. Pode avançar. E aí o que acontece? De repente agora, né, pessoal? De repente, isso aqui tudo está dominado, tá bom? E só fica uma parte de resistência francesa aqui nessa região, tá bom? Pode avançar, por favor. E aqui, eles dominam essa costa para tentar dominar o Reino Unido, tá bom? Inclusive, a Inglaterra ela é bombardeada várias vezes. A gente tem os livros do C.S. Lewis, inclusive Crônicas de Nárnia, inclusive os livros do Tolkien, por exemplo, O Senhor dos Anéis, muito influenciados por todo esse processo, tá bom? Eles então conseguem descrever com mais exatidão o que o ser humano é capaz, tá bom? E é muito legal as obras literárias deles. Inclusive, pessoal, Londres é atacada de forma terrível. Pessoalmente, o tabernáculo metropolitano, construído na época de Charles Adams Sturgeon, foi muito triste que ele foi destruído, tá bom? E Londres ficou em chamas devido aos ataques dos nazistas, que queriam dominar Londres de qualquer forma, a Inglaterra e a Grã-Bretanha. E se eles conseguem dominar a Grã-Bretanha, o único que consegue lutar contra ele aqui é a União Soviética. E como a gente observou na última aula, a União Soviética ela tem um laço ali de união com os nazistas no começo, mas depois ela rompe a união porque cada um queria saber dos seus interesses. Como a gente lembra, a União Soviética estava sob o ditador, Joseph Stalin, tá bom? Pode avançar. Então, a gente pode observar aqui na Grécia, tá bom? Pode avançar de novo, tá bom? Por favor. A gente pode observar as lutas pelo território da Iugoslávia, só que aí, o que ocorre? Os nazistas conseguem ganhar de novo, tá certo? Pode ver aqui que a Europa está quase toda dominada. O pessoal diz o seguinte: se eles se preocupam em dominar Espanha e Portugal e batem aqui no Brasil, com a América do Sul, aí ia ser mais difícil lutar contra eles. Eles estavam ali, eles já estavam no continente africano, eles já tinham dominado parte do continente africano, tá bom? Pode avançar, por favor. Ele queria dominar o mundo, fazer o próximo Reich, tá bom? Então, pode avançar, por favor. A gente pode ver que até os países pequenininhos de territórios eles estavam dominando. Pode observar aqui que também eles conseguem dominar a Polônia e aí tentam entrar aqui no território da União Soviética e conseguem dominar boa parte da União Soviética, tá bom? Pode avançar, por favor. Eles entram então, eles fazem essa volta aqui e começam a lutar aqui no território do continente africano, tá bom? Pode avançar, por favor. Anexa a França completamente, apenas alguns ficam na resistência, pode avançar. Aqui, a luta pela África, tá bom? As lutas no continente africano são decisivas e são fundamentais também. Avance de novo, por favor. E esses conflitos aqui no continente africano, eles vão decidir muitos dos pontos e as primeiras derrotas decisivas são no continente africano. Pode avançar. Então, temos aqui, pode observar, tem essa bandeirinha aqui dos Estados Unidos, também entrando no esforço de guerra para tentar vencer os alemães. E eles conseguem
consegue fazer estratégias ali no continente africano, que consegue fazer frente aos alemães, que é avançado. Consegue, então, vencer aqui e consegue, vão começando a reconquistar os territórios. Tá bom? Pode observar a uma luta terrena, pode ser observado, são milhões e milhões de pessoas morrendo no conflito, pode avançar. Vai avançando direto, porque aqui eles vão começar pelo esse pequeno território, vão avançar aqui para a Itália, vão conseguir ganhar, tá bom, força, porque o Mussolini, com o seu domínio fascista, ele entra em crise, as pessoas não estavam mais satisfeitas, as pessoas não estavam contra ele, com regimes internos também, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, todo mundo junto, as nações se unem para dominar esse mal todo. Vai observar que a Europa está toda influenciada por eles. Mas o que mais me chama a atenção é que a Suíça, ela está viva por aqui, ela está no meio de toda aquela situação, mas ela consegue ficar neutra nesse processo. Pode avançar. Então, temos aqui, como podemos ver, avanço, inclusive, importante, o Brasil está aqui na Itália, tá certo? Lembra? O Brasil está aqui lutando para tentar dominar esses regimes fascistas horríveis, tá bom? Pode avançar. Avança, pode avançar também. O nazismo, então, toma o poder da fascismo de Mussolini, Mussolini também é morto, só que aqui já estavam, o progresso das nações da aliança já estavam bem forte, pode avançar. O eixo, então, começa a perder. Pode observar aqui que a União Soviética tinha esse poder, inclusive, pessoal, tinha algumas estratégias da União Soviética de mandar 1 milhão de pessoas para cansar os nazistas, para que quando eles estivessem cansados, mandar os artilharias de morte logo, tá bom? Porque muita gente na União Soviética e o Stalin fazer isso, ele não tinha problema nenhum de mandar 1 milhão por dia, entendeu? Praticamente. Pode avançar. Temos aqui, então, todo esse processo, as uniões e alianças para se expandir, para conseguir reconquistar a Europa. Pode avançar. Pode observar, então, que há esse bombardeio, há esse ataque aqui na Alemanha, e estratégias tanto para atacar os locais centrais, quanto para fazer o ataque do dia D, e avançando e reconquistando e dominando aqueles locais onde havia os exércitos nazistas já muito enfraquecidos. Pode avançar, por favor. Então, pode observar aqui que está sendo a reconquista, tá bom? Não só a reconquista, mas pode avançar, pode avançar. Gravar? Obrigado. Então, Second World War, European Theater, Peru, em novembro de 1942, maio de 1942 a 1945. Trouxe esse slide em inglês porque ele retrata um pouco dos movimentos geográficos, dos mapas geográficos que ocorreram durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai para o mapa, depois a gente vai caminhar rumo às crises que antecederam aos movimentos fascistas, depois a gente vai para os movimentos fascistas e logo após a gente vai para a Segunda Guerra Mundial formando. A gente não vai se detalhar tanto porque senão vai ficar muita coisa na cabeça e a gente vai ficar muito... e não vai dar para a gente aprender muito. A gente vai só caminhar com tranquilidade, leveza, de forma divertida. A gente vai aprender bastante sobre esse evento na história da humanidade, o principal conflito da história da humanidade. Bom, ele teve mais mortes e também trouxe mais desdobramentos. Pode passar, por favor. Como vocês podem observar aqui, temos nações. Podemos observar, então, como eu falei na última aula, na introdução a vocês, os desenvolvimentos políticos e também territoriais. A gente pode ver aqui um território aqui bem interessante, a Tchecoslováquia, por exemplo. A Tchecoslováquia, conhecida hoje como República Tcheca, nessa época era a união entre Eslováquia e República Tcheca. Elas se separaram, tá bom? Então, pessoal, temos a Romênia aqui, Bulgária, Áustria, temos a Alemanha, tá bom? Grã-Bretanha. Alguém sabe qual é a divisão da Grã-Bretanha? Quem constitui a ilha da Grã-Bretanha? Alguém sabe? São os 4 países.
pessoal que toca o monstro do Lago Ness, o pessoal que anda de kilt, aquela saia, que toca aquele instrumento, aquela gaita, a Escócia. Isso mesmo, são os 4 países então. E são 4 países, mas pode ver que o território não é tão gigantesco assim. Temos a França, a Itália. A bandeira da Itália, pessoal, perdeu esse símbolo aqui no meio, tá? Justamente porque antigamente era o símbolo da coroa, que foi a Itália, era um país que tinha um rei antigamente. E aqui você pode observar que longe da Inglaterra, e um pouco perto aqui da Alemanha, temos a União das Repúblicas Soviéticas. Bom, União Soviética. Temos aqui a Polônia entre as duas, e a Polônia vai ser um território ocupado pós-guerra pela União Soviética. Temos a Suíça, território que sempre é reconhecido como território neutro durante a guerra, tá bom? Suíça, Noruega e Suécia, Dinamarca, países que foram muito influenciados pelo protestantismo. Temos a Bélgica, bem aqui, tá bom? Pode passar, por favor. E olha o que aconteceu, olha a transformação que se passou. Temos aqui aquele país da Alemanha se tornou nazista, tá bom? E aqui a gente tem uma transformação também que pode observar que temos aqui a Áustria, não dá para enxergar, mas aqui tem a Áustria aqui, e também tem um território aqui entre esses países, que provavelmente é Alsácia-Lorena. E o que acontece? Então tem esses países que vão fazer fronteira com a Alemanha, tá bom? Se vocês forem observar, os países como Suíça, Dinamarca, são países ali que conseguem fazer frente ao domínio dos nazistas. Também, pessoal, tem a questão da Holanda, que consegui achar a Holanda no mapa me diga, porque a Holanda ela também consegue ter uma Holanda em inglês é Netherlands. Então, ou Países Baixos. E o que ocorre? Eles conseguem fazer frente a eles com a questão do bem marcante da questão dos diques, porque a Holanda é conhecida como um país submerso. Então, ela tem diversos diques, e uma da estratégia para resistir aos alemães nazistas foi justamente abrir as barragens para que ficasse a terra inundada e fosse mais difícil para eles avançarem, tá bom? Inclusive, a Suíça ela tem um histórico de ser um país neutro, tanto Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega, muito pela influência, inclusive, hoje em dia, os países reconhecidos como mais ricos do mundo, entre desenvolvimento humano de DH, é Suíça, Finlândia, Dinamarca, Suécia, são entre os mais ricos do mundo, tá bom? Pode passar, por favor. Olha que coisa impressionante aqui. Vocês podem observar que eles começaram a expandir, tá bom? Nessa expansão, alguns países são compreendidos nessa expansão. Justamente ele começa a expandir os territórios, a recuperar territórios. Pode passar de novo, por favor. Ó, agora a Áustria se tornou um território nazista, tá bom? Eles dominam lá, tá certo? Pode passar. Olha, Tchecoslováquia também vai sendo dominada ali, pode passar. Um consegue anexar completamente a Tchecoslováquia, tá certo? Olha o tamanho desse território aqui, já está quase o tamanho da Europa, tá certo? O único que consegue parar o nazismo é a questão aqui da União Soviética de território. Pode avançar. Aí você observa aqui também, ó, que tem se expandindo, dominar a Albânia. Pode avançar, por favor. A Iugoslávia, por exemplo, ela tem muita intercorrência com a questão da União Soviética. Você observa aqui os ataques. A Polônia, então, é dividida entre a União Soviética e os nazistas, então é um local de muita guerra entre eles, tá bom? A Europa fica muito despedaçada por causa desses conflitos. Pode falar, pode passar, quiser. Pode observar que eles também dominam a Romênia, tá bom? Olha como é que está esse mapa, pessoal. O mundo já dava socorro, né? Então, pode passar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Acontece os conflitos entre nazistas e franceses, tá bom? E os britânicos tentam ajudar os franceses, porque eles são um mal terrível para a Europa. Pode avançar, por favor. Aqui, eles tentam então dominar a Dinamarca, pode passar. E eles tentam também dominar a Noruega, tá bom? Justamente com os navios. Mesmo eles querem ficar neutros, mas os nazistas atacam, fazem ataques com paraquedas, fazem ataques com bombas. Pode avançar.
Então, a gente tem aqui o território da Bélgica, tá bom? E esse território da Bélgica, como pode ver, que está fazendo a fronteira, há muito tempo ele já estava resistindo aos avanços alemães. Pode avançar, por favor. Só que aí, os nazistas, enquanto estão atacando aqui na Bélgica, eles conseguem assegurar o casamento com a França. Pode avançar, por favor. E aí o que acontece? Pode, de repente agora, né, pessoal? De repente, isso aqui tudo está dominado, tá bom? E só fica uma parte de resistência francesa aqui nessa região, tá bom? Pode avançar, por favor. E aqui, eles dominam essa costa para tentar dominar o Reino Unido, tá bom? Inclusive, a Inglaterra ela é bombardeada várias vezes. A gente tem os livros do C.S. Lewis, inclusive Crônica de Nárnia, inclusive os livros do Tolkien, por exemplo, O Senhor dos Anéis, muito influenciados por todo esse processo, tá bom? Eles então conseguem descrever com mais exatidão o que o ser humano é capaz, tá bom? E é muito legal as obras literárias deles. Inclusive, pessoal, Londres é atacada de forma terrível. Pessoalmente, o tabernáculo metropolitano, construído na época de Charles Harding Spurgeon, foi muito triste que ele foi destruído, tá bom? E Londres ficou em chamas devido aos ataques dos nazistas, que queriam dominar Londres de qualquer forma, a Inglaterra e a Grã-Bretanha. E se eles conseguem dominar a Grã-Bretanha, o único que consegue lutar contra ele aqui é a União Soviética. E como a gente observou na última aula, a União Soviética ela tem um laço ali de união com os nazistas no começo, mas depois ela rompe a união porque cada um queria saber dos seus interesses. Como a gente lembra, a União Soviética estava sob o ditador, Joseph Stalin, tá bom? Pode avançar. Então a gente pode observar aqui na Grécia, tá bom? Pode avançar de novo, tá bom? Por favor. A gente pode observar as lutas pelo território da Iugoslávia, só que aí o que ocorre? Os nazistas conseguem ganhar de novo. Pode ver aqui que a Europa está quase toda dominada. O pessoal diz o seguinte: se eles se preocupam em dominar Espanha e Portugal e batem aqui para o Brasil, para a América do Sul, aí ia ser mais difícil lutar contra eles. Eles estavam ali, eles já estavam no continente africano, eles já tinham dominado parte do continente africano, tá bom? Pode avançar, por favor. E ele queria dominar o mundo, fazer o próximo Reich, tá bom? Então, pode avançar. Por favor. A gente pode ver que até os países pequenininhos de territórios eles estavam dominando. Pode observar aqui que também eles conseguem dominar a Polônia e aí tentam entrar aqui no território da União Soviética. E conseguem dominar boa parte da União Soviética. Tá bom? Pode avançar, por favor. Eles entram então, eles fazem essa volta aqui e começam a lutar aqui no território do continente africano, tá bom? Pode avançar, por favor. Anexa a França completamente, apenas alguns ficam na resistência, pode avançar. Aqui a luta pela África, tá bom? As lutas no continente africano são decisivas e são fundamentais também. Avança de novo, por favor. E esses conflitos aqui no continente africano, eles vão decidir muitos pontos e as primeiras derrotas decisivas são no continente africano. Pode avançar. Então, temos aqui, pode observar, tem essa bandeirinha aqui dos Estados Unidos, também entrando no esforço de guerra para tentar vencer os alemães. E eles conseguem fazer estratégias ali no continente africano, que conseguem fazer frente aos alemães. Pode avançar. Conseguem, então, vencer aqui e vão começando a reconquistar os territórios. Tá bom? Pode observar, há uma luta terrena, pode ser observado, são milhões e milhões de pessoas morrendo no conflito, pode avançar. Vai avançando direto, porque aqui eles vão começar pelo seu pequeno território, vão avançar aqui para a Itália, vão conseguir ganhar, tá bom, força, porque o Mussolini, o seu domínio fascista, ele entra em crise, as pessoas não estavam mais satisfeitas, as pessoas não estavam contra ele, com regimes internos também, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, todo mundo junto, as nações se unem para dominar esse mal. Vai observar que a Europa está toda influenciada por eles. Mas o que mais me chama a atenção é que a Suíça, ela está viva por aqui, ela está no meio de toda aquela situação, mas ela consegue ficar neutra nesse processo. Pode avançar. Então, temos aqui, como podemos ver,
avança. Inclusive, importante, o Brasil está aqui na Itália, tá certo? Lembra? O Brasil está aqui lutando para tentar dominar esses regimes fascistas horríveis, tá bom? Pode avançar. Avança, pode avançar também. O nazismo, então, toma o poder da fascismo de Mussolini. Mussolini também é morto. Só que aqui já estavam, o progresso das nações da aliança já estavam bem forte. Pode avançar. O eixo, então, começa a perder. Pode observar aqui que a União Soviética tinha esse poder. Inclusive, pessoal, tinha algumas estratégias da União Soviética de mandar 1 milhão de pessoas para cansar os nazistas, para que quando eles estivessem cansados, mandar os artilharias de morte logo, tá bom? Porque muita gente na União Soviética e o Stalin fazer isso, ele não tinha problema nenhum de mandar 1 milhão por dia, entendeu? Praticamente. Pode avançar. Temos aqui então todo esse processo, as uniões e alianças para se expandir, para conseguir reconquistar a Europa. Pode avançar. Pode observar então que há esse bombardeio, há esse ataque aqui na Alemanha, e estratégias tanto para atacar os locais centrais quanto para fazer o ataque no Diadema, e avançando e reconquistando e dominando aqueles locais onde havia os exércitos nazistas já muito enfraquecidos. Pode avançar, por favor. Então, pode observar aqui que está sendo a reconquista, tá bom? Não só a reconquista, mas pode avançar, pode avançar. Gravar? Obrigado. Então, Second World War, European Theater, Peru, em novembro de 1942, maio de 1942 a 1945. Trouxe esse slide em inglês porque ele retrata um pouco dos movimentos geográficos, dos mapas geográficos que ocorreram durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai para o mapa, depois a gente vai caminhar com as crises que antecederam aos movimentos fascistas, depois a gente vai para os movimentos fascistas e logo após a gente vai para a Segunda Guerra Mundial formando. A gente não vai se detalhar tanto porque senão vai ficar muita coisa para a cabeça e a gente vai ficar muito... e não vai dar para a gente aprender muito. A gente vai só caminhar com tranquilidade, leveza, de forma divertida. A gente vai aprender bastante sobre esse evento na história da humanidade, o principal conflito da história da humanidade. Bom, ele teve mais mortes e também trouxe mais desdobramentos. Pode passar, por favor. Como vocês podem observar aqui, temos nações. Podemos observar então, como eu falei na última aula, na introdução a vocês, os desenvolvimentos políticos e também territoriais. A gente pode ver aqui um território aqui bem interessante, a Tchecoslováquia, por exemplo. A Tchecoslováquia, conhecida hoje como República Tcheca, ela, nessa época era a união entre Eslováquia e República Tcheca. Elas se separaram, tá bom? Então, pessoal, temos a Romênia aqui, Bulgária, Áustria, temos a Alemanha, tá bom? Grã-Bretanha. Alguém sabe qual é a divisão da Grã-Bretanha? O que constitui a ilha da Grã-Bretanha? Alguém sabe? São os 4 países. E o pessoal calma, não foi uma bomba. O pessoal que toca o monstro do Lago Ness, o pessoal que anda de kilt, aquela saia, que toca aquele instrumento, aquela gaita, a Escócia. Isso mesmo, são os 4 países então. E são 4 países, mas pode ver que o território não é tão gigantesco assim. Temos a França, a Itália. A bandeira da Itália, pessoal, perdeu esse símbolo aqui no meio, tá certo? Justamente porque antigamente era o símbolo da coroa, que foi a Itália, era um país que tinha um rei antigamente. E aqui você pode observar que longe da Inglaterra e um pouco perto aqui da Alemanha, temos a União das Repúblicas Soviéticas. Tá bom? União Soviética. Temos aqui a Polônia entre as duas, e a Polônia vai ser um território ocupado pós-guerra pela União Soviética. Temos a Suíça, território que é sempre reconhecido como território neutro durante a guerra, tá bom? Suíça, Noruega e Suécia, Dinamarca.
países que foram muito influenciados pelo protestantismo. Temos a Bélgica, bem aqui, tá bom? Pode passar, por favor. E olha o que aconteceu, olha a transformação que se passou. Temos aqui aquele país da Alemanha se tornou nazista, tá bom? E aqui a gente tem uma transformação também, pode observar que temos aqui a Áustria, não dá para enxergar, mas aqui tem a Áustria aqui, e também tem um território aqui entre esses países, que provavelmente é alsácia-lorena. E o que acontece? Então tem esses países que vão fazer fronteira com a Alemanha, tá bom? Se vocês forem observar, os países como Suíça, Dinamarca, são países ali que conseguem fazer frente ao domínio dos nazistas. Também, pessoal, tem a questão da Holanda, eu consegui achar a Holanda no mapa, porque a Holanda ela também consegue ter uma Holanda em inglês é Netherlands, então, ou Países Baixos. E o que ocorre? Eles conseguem fazer frente a eles com a questão bem marcante da questão dos diques, porque a Holanda é conhecida como um país submerso. Então, ela tem diversos diques, e uma da estratégia para resistir aos alemães nazistas foi justamente abrir as barragens para que ficasse a terra inundada e fosse mais difícil para eles avançarem, tá bom? Inclusive, a Suíça ela tem um histórico de ser um país neutro, tanto Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega, muito pela influência, inclusive, hoje em dia, dos países ser conhecidos como mais ricos do mundo, entre desenvolvimento humano e DH, é Suíça, Finlândia, Dinamarca, Suécia, são entre os mais ricos do mundo, tá bom? Pode passar, por favor. Olha que coisa impressionante aqui. Vocês podem observar que eles começaram a expandir, tá bom? Nessa expansão, alguns países são compreendidos nessa expansão. Justamente ele começa a expandir os territórios, a recuperar territórios. Pode passar de novo, por favor. Ó, agora a Áustria se tornou um território nazista, tá bom? Eles dominam lá, tá certo? Pode passar. Olha, Tchecoslováquia também vai sendo dominada ali, pode passar. Um consegue anexar completamente a Tchecoslováquia, tá certo? Olha o tamanho desse território aqui, já está quase o tamanho da Europa, tá certo? O único que consegue parar o nazismo é a questão aqui da União Soviética de território. Pode avançar. Aí você observa aqui também, ó,